Muito bom dia para você de casa. Estamos ao vivo a partir de agora, quinta-feira, 28 de junho. Tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui? Então olha só. Bandidos invadem casa de prefeito durante Jogo do Brasil. Durante partida, confusão termina com feridos em Minas Gerais. Torcedores lotam espaços públicos para acompanhar vitória que classificou a seleção para as oitavas de final no Mundial. Canil clandestino foi descoberto em São Paulo. Animais eram vendidos pela internet. Criança é atingida por pedra na cabeça durante ataque à van. Presa quadrilha de roubos de carga. E o risco de afogamento de crianças mesmo durante o inverno. O RF com você está apenas começando. E daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você como lidar com aquela fase que toda criança passa de fazer um monte de perguntas. Você sabe como lidar com isso? E o principal, como responder de forma correta as questões mais inusitadas? É daqui a pouco. Ladrões invadiram a casa do prefeito de Juquitiba, na Grande São Paulo, durante o Jogo do Brasil pela Copa do Mundo. O político foi agredido e amarrado. Nicolas Garretti, de 19 anos, é o que está há mais tempo no Brasil, 5 meses. E em maio chegou a ser preso por roubo, mas não ficou na cadeia. Os outros dois, Alejandro Riviera, de 26 anos, e Pablo Dias, de 19, chegaram ao país há 4 dias e estão morando em São Paulo. Durante o roubo, eles agrediram o prefeito Aires Escorsato com coronhadas no rosto. Ele precisou receber atendimento médico. Chegaram agredindo e querendo saber de dinheiro, essas coisas assim como acontece. A casa do prefeito é até bem segura. Tem câmeras para todos os lados, cerca elétrica, mas os moradores ainda se valem de alguns hábitos do interior. O portão estava destrancado. Foi assim que os criminosos conseguiram entrar sem chamar atenção. O segurança não estava de vigia. Quando os criminosos arrombaram a porta da casa, o prefeito estava vendo televisão. Eles amarraram o prefeito no quarto e o agrediram para saber onde estavam joias e a arma. O vigia chegou, mas foi rendido pelos assaltantes com a arma que tinham acabado de roubar. Eles fugiram com um carro do segurança. Foram perseguidos pela polícia e presos depois de bater numa cidade próxima. No carro, as joias, relógios e armas roubados. Os 3 foram reconhecidos pelo prefeito e continuam presos. Já em Minas Gerais, torcedores ficaram feridos durante o Jogo do Brasil. Olha só a confusão. O Brasil já vencia a Sérvia quando várias pessoas começaram a pular os portões da esplanada do Mineirão. O local atingiu a lotação máxima e por segurança foi fechado. Houve correria. Esta mulher passou mal e teve que ser carregada. A mulher na cadeira de rodas também ficou ferida. A partida já tinha terminado quando houve uma nova confusão na esplanada do Mineirão. Os portões foram abertos e muita gente entrou correndo. A situação saiu do controle. As pessoas se atropelavam e seguranças fecharam novamente os portões. Ninguém foi preso. Ocorreram algumas brigas, algumas tentativas de invasão, algumas depredações com portão, com gradil, e a polícia, com apoio do batalhão de choque, com 2 pelotões de batalhão de choque, cavalaria, fizemos um isolamento e conseguimos conter esse pessoal. O evento era gratuito e, segundo os responsáveis, obedeceu a todas as normas de segurança, inclusive com auxílio da Polícia Militar. O comandante do policiamento criticou a organização. Um evento dessa magnitude, onde se anuncia um show de renome nacional, com a carga de 30 mil pessoas, superlotou. Então foi necessário fechar os portões, por isso que aconteceu. Bom, e a vitória do Brasil contra a Sérvia coloriu a Rússia de verde e amarelo. A seleção volta a campo na próxima segunda contra o México, após uma partida considerada até tranquila para muitos torcedores. Moscou foi tomada pelas cores verde e amarela. A festa começou no metrô da capital russa e continuou no caminho para o estádio. Quem é pentacampeão? Em campo, o jogo começou com um susto para a seleção brasileira. O lateral Marcelo saiu machucado com menos de 10 minutos. O jogador teve um espasmo na coluna, mas a seleção foi para o ataque. Após tabela com Gabriel Jesus, Neymar chutou e o goleiro da Sérvia fez a defesa. Depois, Neymar deixou Gabriel Jesus na cara do gol. O atacante foi travado na hora do chute. Até que Felipe Coutinho fez um lindo lançamento para Paulinho. O volante deu um rápido toque para encobrir Stojkovic.
1-0 Brasil. Depois, Felipe Luiz deu de calcanhar para Neymar, que bateu de fora da área. No segundo tempo, mais Brasil no ataque. Coutinho lançou Neymar, o camisa 10 chutou cruzado para mais uma boa defesa. Aí a Sérvia passou a pressionar o Brasil. Alisson rebateu mal e Mitrovic finalizou, mas a bola bateu em Thiago Silva. No cruzamento da direita, Mitrovic, bem maior que o lateral Fagner, tentou de cabeça, mas parou em Alisson. Escanteio para o Brasil. Neymar cobrou direto na cabeça de Thiago Silva, que não perdeu a chance. 2-0. E o Brasil ainda poderia ter aumentado com Neymar. Final, Brasil 2, Sérvia 0. Paulinho foi escolhido o craque do jogo pela FIFA. Na saída do estádio, a alegria da torcida brasileira. O Brasil foi com tudo agora. A gente teve aquela perda do Marcelo, mas Felipe Luiz entrou e representou bastante. Marcelo, volta lá, cara. Tu representa muito, é o melhor lateral esquerdo do mundo, cara. A Brasil campeão. Se não quebrarem mais o Neymar, né? Aí beleza, porque coitado do cara. Não deixa o cara jogar, joga em limpo, cara. Com a vitória, o Brasil garante a classificação em primeiro lugar do Grupo E e já tem adversário definido nas oitavas de final. É o México. O tempo de recuperação é curto. Já na segunda-feira, a seleção vai a campo na cidade de Samara. E a partir de agora, todas as partidas são decisivas. Para conquistar o Hexa, não pode haver tropeço. Meu chapelão de mexicano vai fazer um sucesso, irmão. Agora vai, a Copa vai ser nossa. Vou dar sorte, a primeira Copa e nós vamos ganhar. Obrigado, Brasil, que tava tudo pago, papai. Obrigado. Quanta felicidade, né? E muita gente saiu mais cedo do trabalho para torcer. O repórter Vinícius Boiara acompanhou a movimentação na região central de Campinas. As portas do comércio de rua estavam fechadas perto das 15 horas, mas o movimento foi grande na 13 de maio. O fluxo não era de clientes, e sim de torcedores. Quem seguiu o fluxo chegou ao Largo do Rosário, onde um telão de 1000 polegadas, equivalente a um prédio de 3 andares, foi colocado para exibição da partida contra a Sérvia. Na multidão, não importava quem você era, ou o que você faz, ou até mesmo a idade. Aqui, todos formaram uma só torcida pelo desempenho dos craques na Copa do Mundo. O otimismo era grande antes do jogo. 3-0. São 3-0 pro Brasil. 2-1 pelo menos, que a gente precisa de vitória para se classificar pelo menos para primeiro lugar, né? E você? 3-0 tá ótimo. Não basta só torcer, tem que fazer muito barulho. A Maristela estava bem confiante e fez questão de torcer com a bandeira do Brasil. Eu sou brasileira e tenho o maior orgulho. E acho que esse momento é o momento que todo mundo se une para dizer: o Brasil é nosso, o Brasil é campeão. E eu acredito nesse Brasil. Seja no futebol, seja na política, eu ainda acredito no Brasil. Início de jogo. Foi a bola rolar na Rússia, que a animação tomou conta na região central de Campinas. Ainda não há um balanço oficial, mas segundo os organizadores e os policiais militares, esta foi a partida que mais atraiu torcedores aqui para a região central. Um trecho da Avenida Francisco Glicério foi fechado e muita gente ocupou esta outra praça, que é onde fica o Palácio da Justiça. A escadaria ficou lotada, virou praticamente um camarote. Maravilhoso! É um lugar gostoso aqui de assistir, gostei e com segurança. Está sendo muito vantajoso assistir aqui, vale a pena. É uma maravilha, né? Melhor que assistir em casa, tudo quieto. Aqui pelo menos tem a muvuca, a torcida, né? Isso é Copa do Mundo. A cada gol, uma verdadeira festa. Fim de jogo, 2-0 para o Brasil. Passaporte carimbado da seleção para as oitavas de final. E segunda estaremos sim na torcida, né? Daqui a pouco mais notícias aqui no RF com você. Neste vídeo, a vítima chega no condomínio de carro. O motorista abre o portão eletrônico da garagem e entra com o veículo. O criminoso, que está a pé, acompanhado de um comparsa de moto, aproveita a abertura e segue atrás do carro. O assaltante rouba um malote com R$4.000 que estava dentro do carro.
Em seguida, ele obriga o morador a abrir novamente o portão eletrônico e sai do prédio. Lá fora, o outro criminoso o aguarda de moto. Os dois bandidos fogem em seguida. De acordo com a polícia, o morador tinha sacado dinheiro nesta agência bancária, localizada a menos de 500 metros do prédio onde mora. Ele foi seguido pelos bandidos até em casa. O crime aconteceu aqui na Avenida Comandante Júlio de Moura, uma área nobre da Barra da Tijuca, com vários condomínios de luxo. Nos últimos 6 meses, 3 prédios foram assaltados na região. Para este morador que, por segurança, não quis se identificar, assaltos como esse não são novidade. Infelizmente, está sendo banalizado isso, a violência está Rio de Janeiro inteiro. A gente se sente acostumado com isso. E, de certa forma, inseguro, né? Porque não vê policiamento na rua. Na madrugada, nenhuma viatura da Polícia Militar foi vista patrulhando a região. De acordo com o Instituto de Segurança Pública, de janeiro a maio do ano passado, foram registrados 15 roubos a residências na Barra da Tijuca. Já no mesmo período, em 2018, esse número subiu para 27. Quase 100% de aumento no número de casos. Os condomínios aqui estão sendo bastante assaltados. Tem carros que chegam ao estacionamento, invadem os apartamentos, levam as coisas e as pessoas aqui estão se sentindo como se não tivesse segurança. Uma equipe de resgate de animais encontrou um canil clandestino em São Paulo. Os animais que sofriam maus tratos eram vendidos pela internet. Cômodos cheios de cães, muitos filhotes das raças Shih Tzu, Maltês e Yorkshire. O criador ilegal funcionava nesta casa de 3 andares em Americanópolis, na zona sul de São Paulo. A falta de higiene chamou a atenção da equipe de resgate. Alguns cães estavam tão debilitados que precisaram de socorro veterinário de emergência. Desce com ele no colo, pede pra ele morrer. Os mais velhos, usados para procriar, apresentavam mais sinais de maus tratos. Olha a quantidade de nós. Olha isso. Esse cachorrinho aqui é da raça Maltês. É aquele cachorro branquinho que parece um algodão. Um descaso com a saúde de 124 cachorros. Insalubridade total. Encontramos vários remédios vencidos, tá? Seringas reutilizadas, olha, você pode ver no meio da sujeira. O criadouro funcionava no local há mais de 10 anos. A maioria dos filhotes era oferecida pela internet por um vendedor que também vai ser investigado pela polícia. O preço de um filhote chegava a ser até 5 vezes menor do que o valor comum de mercado. O dono, Luiz Carlos Ferreira, foi detido por crimes de maus tratos, mas apesar do flagrante, não ficou preso. A pena é muito branda. Infelizmente, a pena é muito branda. O indivíduo comparece à delegacia, assina um termo circunstanciado e amanhã já está praticando essa conduta novamente. Os animais devem ser doados. Eles vão para um lar temporário, vão ser castrados, vão ser vacinados, vão tomar todo o cuidado clínico para depois eles partirem para adoção responsável. Bom, e a polícia descobriu um novo veículo que teria sido usado na morte da menina Vitória. A investigação continua ainda sem conclusões que revelem aí quem matou a jovem. As portas fechadas escondem uma equipe de policiais que trabalha sem folga há quase 20 dias para solucionar um crime. Um novo veículo suspeito foi identificado pela polícia de Araçariguama, no interior paulista. Com base no horário aproximado em que o corpo de Vitória foi abandonado na mata, a polícia conseguiu imagens de um veículo de cor escura que combinam com depoimentos de moradores da região. Não seria possível visualizar a placa, mas outras características podem ajudar na localização. As provas mais importantes e decisivas para a investigação devem surgir a partir dos laudos da perícia. São as chamadas provas técnicas, que se tornaram a forma mais eficiente para se comprovar se os suspeitos estiveram ou não com Vitória.
Roupas, chinelos e os patins que Vitória calçava no dia do desaparecimento estão nas mãos dos peritos. Mas, de acordo com fontes da Record TV, o material genético encontrado no corpo de Vitória já foi confrontado com o cedido pelos suspeitos e não houve compatibilidade. Júlio César Lima é o único suspeito preso. Ele aponta o envolvimento deste casal no crime. Os dois já tiveram o carro periciado e apresentaram álibis de que estavam na cidade vizinha de Mairinque no dia do desaparecimento. Mais de 50 testemunhas já foram ouvidas. A principal hipótese para o crime é a de vingança, mas contra uma menina que foi pega por engano. E uma van foi alvo de um ataque de criminosos em Minas Gerais. Uma criança foi atingida por uma pedra na cabeça. Foi desse jeito que o garoto de 7 anos ficou depois do ataque à van. Vitor Emanuel levou 20 pontos após sofrer um corte profundo na cabeça por uma pedra jogada em direção ao coletivo. A minha reação foi de desespero. Eu só sabia gritar e eu primeiro achei que tinha matado meu filho. Eu senti muito medo. E eu não queria ir pro médico porque eu achei que eu ia ficar internado. Segundo a mãe, ela e o filho voltavam para casa quando o veículo foi atacado. Em um vídeo enviado, dá para ver o tamanho de uma das pedras jogada no ônibus. Segundo motoristas e usuários, pelo menos 10 coletivos entre vans e ônibus teriam sido atacados com pedras. A onda de ataques aconteceu na altura do quilômetro 491 na rodovia Fernão Dias. Nenhum suspeito foi identificado e os motivos do crime não foram esclarecidos. A Polícia Rodoviária Federal registrou um boletim de ocorrência sobre o caso. Quem depende do transporte coletivo e passa pelo local está com medo. A segurança aqui também é fraca, né? Não tem policiamento aqui, nessa região aqui é muito difícil ver um carro de polícia passando. É meio inseguro ficar aqui uma hora da noite. Hoje em dia a gente sai de casa, mas a gente não sabe se volta, né? Bom, agora a dificuldade enfrentada pelos policiais do Rio de Janeiro em relação ao armamento utilizado pelos agentes. Muitas armas costumam falhar e realizar disparos acidentais. Imagine estar no meio de um tiroteio e sua arma travar, pois foi o que aconteceu com este policial militar que prefere não se identificar por temer represálias na corporação. Após o primeiro disparo que foi feito, quando foi fazer o segundo, ela simplesmente travou, pulou uma munição em cima da outra. Na mesma semana, mais um problema. A arma disparou sozinha. Os dois episódios têm em comum o tipo de armamento, uma carabina .40. Ela é do tamanho de uma submetralhadora, mas é semiautomática, ou seja, os disparos são intermitentes, não há rajadas. A vantagem é que a carabina é bem mais leve do que um fuzil, por exemplo. Mas o alcance do disparo da carabina é de menos de 2 quilômetros, enquanto um disparo de fuzil pode chegar ao dobro da distância. Esse modelo de arma passou a ser usado pela Polícia Militar no final do ano passado, como uma alternativa à aquisição de fuzil, que não é indicado para ambientes urbanos pelo risco de balas perdidas, como explica este instrutor de tiro. A ideia da utilização desse armamento é o policial que está nas ruas, fazendo policionamento de rua, não que está fazendo incursão em morro, ter uma arma longa, mas que não seja tão potente quanto um fuzil. Então, essa arma é uma arma que ela fica entre a pistola e o fuzil. Mas os disparos acidentais são comuns neste tipo de armamento. Em fevereiro, 4 pessoas ficaram feridas durante uma tentativa de assalto em Botafogo. Um homem tentou assaltar um pedestre, mas foi detido por seguranças. Quando a polícia militar chegou ao local, a carabina de um dos PMs disparou acidentalmente e atingiu as vítimas por estilhaços. Os criminosos estão com arma de ponta. A gente se depara com N tipos de fuzis, que AK-762, fuzis grossos de guerra. E a gente com um armamento ultrapassado. E a Guarda Civil divulgou imagens das câmeras de segurança que mostram detalhes da ação dos criminosos em Rio Claro. 2 agências bancárias foram destruídas durante a madrugada.
Eram exatamente 13h11 da manhã, quando um comboio com 6 carros passou pela Avenida 13 em Rio Claro. O destino, 2 agências bancárias localizadas na mesma rua. Tranquilamente, eles montam um cerco na região. Estão fortemente armados e equipados com capacetes e lanternas. O grupo se divide estrategicamente para invadir as 2 agências ao mesmo tempo. Um outro carro estaciona em frente à prefeitura. Logo, um tiro é disparado na câmera de monitoramento e a imagem some. Mas outros pontos que foram esquecidos pelos bandidos filmam toda a ação. 3 minutos depois, já é possível ver os criminosos carregando o que parece ser explosivos. O tempo todo eles também atiram para o alto. Meia hora depois, eles saem carregando sacolas de dentro do Banco do Brasil. Às 13h44, carregam mais malas para dentro do veículo. Após concluírem a ação, eles se posicionam em fila e formam um novo comboio e saem tranquilamente e em baixa velocidade. Às 13h56, uma outra câmera que fica no pontilhão, perto do shopping, registrou o comboio. Os 6 veículos passam pela região da Avenida 29. Agem sem pressa, nem parece uma quadrilha em fuga, e deixam Rio Claro sentido a cidade de Santa Gertrudes. E foi presa em Minas Gerais uma quadrilha especializada em roubos de carga. A investigação apontou que os membros do bando tinham funções muito específicas. Uma quadrilha especializada em roubo de cargas. Um grupo organizado, segundo a polícia, com funções muito bem distribuídas. Guilherme Vinícius de Oliveira, o Jabá, é apontado como o mentor do grupo, responsável por planejar os ataques. Alexandro Dornas era o motorista que fugia com os caminhões roubados. Glauber Henrique Furtado, o assaltante que rendia as vítimas junto com Guilherme. E Yuri Gabriel de Oliveira, o informante do bando. Ele trabalhava na transportadora do tio e teria traído a família, passando coordenadas para os ladrões. Eles se informaram qual o caminhão que estava sendo transportado, a quantidade de eletrodomésticos, a rota, e inclusive chegou a tirar foto do momento em que o caminhão estava sendo transportado para mostrar quais que eram os eletrodomésticos. Segundo a Polícia Civil, a quadrilha agiu pelo menos 3 vezes, só este ano. Os assaltos aconteceram em Contagem, na região metropolitana da capital, e em Pará de Minas, na região central do estado. Em pelo menos 2 ocasiões, parte dos integrantes do bando chegou a ser presa. Uma das prisões foi em janeiro, depois que o grupo abordou um caminhão com R$1 milhão em eletroeletrônicos. O motorista reagiu. Alexandro acabou preso e depois disso, os agentes chegaram ao restante da quadrilha. Outros 2 suspeitos também foram presos, mas acabaram libertados porque os mandados de prisão eram temporários. Para a polícia, os criminosos agiam em Minas há cerca de 1 ano. As investigações podem apontar outros roubos de carga praticados pela quadrilha. Em um outro assalto, músicos foram roubados em plena rodovia em Minas Gerais. Até os instrumentos foram levados. A dupla sertaneja Pierre e Thiele ainda não se recuperou do susto. Eles e mais 2 músicos voltavam de uma viagem a Patos de Minas e foram surpreendidos por bandidos na BR-381, próximo a Betinha, em Minas Gerais. Já chegaram fortemente armados, que deu para perceber uma pistola, um 38 e um machado, que foi quando nós todos nos apavoramos e já chegaram pedindo: cadê o dinheiro, passa aliança, quero tudo, passa tudo. Pierre foi colocado no porta-malas do carro dos assaltantes, enquanto a esposa e os outros músicos foram deixados na rodovia. Eles tentaram pedir ajuda. A gente passa muito sufoco na rodovia, nós batemos e ninguém atendia. E ao mesmo tempo que eu estava em desespero, eu entendia porque que as pessoas também não abriam. Mas eu só clamava: Senhor, envia alguém para nos ajudar, Logo depois, o cantor foi liberado pelos bandidos. Todos os pertences foram roubados, incluindo o carro e os instrumentos de trabalho, como 2 violas, 2 violões e pratos de bateria. Um prejuízo que chega a R$15 mil. Tinha instrumento lá que nem valor, como a gente queria um valor sentimental, que foi presente.
É incalculável a perda que nós tivemos. Os shows da dupla foram mantidos porque amigos emprestaram instrumentos musicais. Era um simples instrumento, era nossa arma de trabalho, o que a gente mais ama fazer. Bom, ainda em Minas Gerais, alunos de uma escola passaram mal após consumir leite no café da manhã. A suspeita é de que o produto estava estragado. Os 13 alunos passaram mal na Escola Municipal José Salustiano Lara. Todos tomaram café da manhã no local. A Elisete estava em casa quando foi avisada que a filha de 14 anos não estava bem. Ela falou para mim que ela tomou 2 copos do leite. Que é um lanche que eles dão lá, as crianças que chegam mais cedo, saem sem café, tomam esse lanche. Os alunos que passaram mal tomaram o café da manhã aqui na escola de acordo com os pais. A prefeitura assume que pode ter sido uma intoxicação alimentar, mas diz que o leite fornecido é em pó e estava dentro do prazo de validade. A prefeitura disse ainda que toda merenda passa por uma rigorosa fiscalização. Por isso, vai ser feita uma investigação junto com a vigilância sanitária para apurar o porquê os alunos passaram mal e se foi realmente por causa do leite. E os planos de saúde devem ficar mais caros. A ANS autorizou um reajuste de até 10%. Ao receber o boleto do plano de saúde deste mês, a professora levou um susto. O nosso salário e a inflação não acompanha, né? O reajuste que eles colocam todo ano, né? Que é anual esse reajuste, né? Então pesa no orçamento, né, da família, né? O plano é para ela e os 2 filhos pequenos. A última parcela foi de R$ 1.389. Com o aumento, a mensalidade saltou para quase R$ 1.600. Graziela já pensa em mudar para um bem mais em conta. Eu pesquisei e fui atrás, fui ver o que valia a pena, o que não valia a pena e busquei, encontrei um outro plano de saúde que é parecido, que atende às minhas necessidades e um valor bem menor. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, autorizou as operadoras a reajustarem os planos de saúde individuais e familiares em até 10%. A resolução é retroativa, com vigência de 1º de maio de 2018 a 30 de abril de 2019. A decisão vale para os planos contratados a partir de janeiro de 1999. Segundo a ANS, os boletos devem deixar claro o índice de reajuste que foi autorizado pela agência, bem como o mês previsto para a aplicação do próximo reajuste anual. Este reajuste atinge mais de 8 milhões de pessoas em todo o país. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor disse que vai recorrer da decisão. É que o índice está bem acima da inflação, que ficou em 2,86% nos últimos 12 meses. Hoje, em todo o país, são 757 operadores de plano de assistência médica. Ao todo, existem 18,4 mil planos ativos e 47,3 milhões de usuários. Entre esses usuários, 9,1 milhões têm planos de saúde individuais e familiares. A Agência Nacional de Saúde disse que toma decisões baseadas em informações técnicas e o setor de planos possui características específicas que influenciam o percentual de reajuste. E a adesão do Refis da microempresa vai até dia 9 de julho e irá beneficiar cerca de 556 mil empresas. Cerca de 7 mil micro e pequenos empresários e microempreendedores individuais na região de Campinas podem aderir ao novo Refis. O programa oferece parcelamento de até 175 vezes para quitar dívidas tributárias, além de descontos que variam de acordo com a modalidade de adesão. Elas devem ficar muito atentas e entrar através da internet no programa ECAC e fazer a opção. A empresa tem as alternativas, pagamento à vista, pagamento em 145 meses e 175 meses. Ela faz a opção, é bem simples, mas a gente chama atenção para que não perca esse prazo. O prazo vai até o dia 9 de julho. Quem tiver interesse, basta procurar um contador. O Refis pode beneficiar 600 mil empresas no Brasil, que devem cerca de 21 bilhões de reais em impostos à União. Segundo o especialista, o programa ajuda a quitar débitos, mas as empresas devem ficar atentas para não entrarem em novas dívidas. Ocorre que essas empresas também são 600 mil
que é a previsão dessas empresas que estão endividadas. Isso o fisco dá 20 bilhões de reais que estão pendentes de pagamento. O fisco, o Congresso cedeu, tem a nova lei, é um refinanciamento dessa dívida e as empresas é uma grande oportunidade para que elas façam esse refinanciamento, né? Mas isso não é uma estratégia que pode ser usada no dia a dia da empresa. A empresa tem que administrar bem seu capital de giro para que não fique sempre esperando esse refinanciamento para o fisco. Vamos então para a reportagem do dia. A fase do interrogatório infantil se intensifica quando as crianças entram na escola. Especialistas explicam que os pais devem ser sempre claros nas respostas, simplificando o máximo possível para que elas possam entender. Vamos ver. Basta perguntar para os pais. Os meus gêmeos de 4 anos estão na fase dos porquês. Porque dente é dente de leite. Perguntar para os avós. Eles ficam perguntando dos planetas, das estrelas, do sol. O que a boneca fala? Quer saber tudo? A fase dos porquês das crianças começa entre os 2 e os 3 anos. E vai até uns 7, 8, mais ou menos. Ela é tão comum que já virou até música. Porque você é Flamengo e meu pai Botafogo. O que significa impávido colosso? Paula Toller compôs a canção quando o filho dela tinha 8 anos. Hoje o Gabriel tem 28 e já sabe quase todas as respostas que aparecem na letra. Daquela época pra cá, ele já aprendeu várias coisas. O que quer dizer impávido colosso, por onde os filhos saem. A única coisa que ele ainda não descobriu é por que eu sou Flamengo e o pai dele é Botafogo. Quem convive com crianças sabe que elas são naturalmente curiosas. Principalmente os pais são questionados o tempo todo. É um porquê atrás do outro. E você sabia que essa curiosidade pode ser determinante no aprendizado da criança? Isso porque as crianças que mais perguntam também são as que mais participam das aulas. Essa criança é mais curiosa, ela busca mais informação. A fase do interrogatório infantil se intensifica quando as crianças entram na escola. Porque eu não posso começar doce. É nesse momento em que a gente começa a questionar os porquês da vida, né? Então, até os 2 anos, a gente vai explorando os porquês com o nosso próprio corpo. Conforme a gente vai desenvolvendo a habilidade de comunicação verbal, a gente passa a perguntar, através dos porquês, aquilo existe, aquilo é daquela forma, como é que aquilo acontece. Porque ele quebrou? Porque a mamãe apertou com força. Um porquê atrás do outro. É assim na casa da Ivonete, mãe do Davi de 3 anos. Esse aqui quer saber tudo e o porquê disso, porquê daquilo, aí a gente vai ter que explicar. E ele continua perguntando por quê. Eu tô na cozinha, ele tá ajudando, então ele quer. Mas por que você tá fazendo isso? Por que aquilo? Por que da comida? As dúvidas não acabam nunca. Por que você tem que trabalhar, né? O porquê do lixeiro, o que ele faz, essas coisas, né, do dia a dia, da rotina. Esta psicóloga explica que os pais devem ser sempre claros. Normalmente é preciso simplificar a resposta. Porque senão a criança vai continuar perguntando até que ela compreenda aquela informação da maneira dela de compreensão mesmo neurológica. Ela, a partir do momento em que ela compreende, ela para de perguntar o porquê daquilo. Ivonete tenta responder a tudo com paciência. Em todos os questionamentos eu procuro sempre ter uma resposta bem coerente, né? Não fico inventando historinha. Essa turminha aqui tem 5 anos de idade e muita curiosidade. Quem pergunta muito na aula aqui? Eu. Todo mundo? E quem pergunta muito em casa? Eu. Vocês têm ideia de quantas perguntas vocês fazem por dia? Acho que umas 70. Umas 70? Mas todo dia uma pergunta diferente? É. Mas por que você pergunta tanto? Porque eu sou curioso. Muito curioso? Eu também sou curiosa. E quem que vocês mais gostam de perguntar? Mamãe. E você? Mãe.
E você? Amigo. Amigo? E vocês duas? Mãe. E você, Renata? Mãe. E por que? Pai e mãe. Normalmente a garotada gosta mesmo de tirar as dúvidas com as mamães. Mamãe, por quê? Tá diferente com a Raíssa, de 6 anos. Você pergunta normalmente pra mamãe o quê? Muitas coisas, porque a Valentina sempre fica com o dedo na boca, sempre o meu cachorrinho fica latindo. Todo dia um porquê diferente na casa da família. Porque não posso ir, porque não posso fazer, eu quero assim, tudo tem um porquê. Além da Raíssa, Tabata é mãe do Davi, de 6 meses, e da Valentina, de 2 anos. A Valentina até desenvolveu mais rápido em questão de falar, como tem ela como exemplo, ela já começou a perguntar mais cedo do que a Raíssa os porquês, então ela é bem curiosa também, assim como a irmã. Por quê? Lançamos um desafio para a Tabata. Você consegue imaginar quantos porquês a Raíssa te faz por dia? No mínimo uns 5, sem dúvida. Vamos ver se você vai acertar. Vou te propor de você gravar quantas vezes a Raíssa te pergunta alguma coisa por dia. Por que mãe, e depois a gente vai mostrar na reportagem, tudo bem? Tudo bem. E não poderia ser diferente. Por que o Davi só pode tomar leite? Mamãe, por que eu não posso viajar com a avó e o vovô? Como que a gente tem que ir amanhã e não pode ir hoje? Por que a gente tem que ficar acordado de dia e dormir de noite? Foram pelo menos 19 vezes porquês no dia. Por quê? E quando a criança pergunta, por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? Nesse caso, ela está aprendendo a negociar com os adultos. O lado ruim é quando elas usam as perguntas para pressionar os pais. Por que não temos que tomar banho? Então elas ficam perguntando o porquê, porque elas entenderam que quanto mais elas perguntam, mais os pais vão ficando irritados, chateados e cansados, até que chega uma hora que eles já não têm mais repertório de resposta e acabam cedendo àquilo que a criança deseja. Esta pedagoga faz um alerta. Não basta dizer apenas porque sim, nem porque não, só para encerrar uma conversa com a garotada. Tem que ter um porquê realmente. Então, o importante é sempre responder de uma forma simples, que ele consiga entender, mas o porquê sim e não, realmente eles não vão aceitar. E aí você pergunta por que não ou você, então você aceita o porquê não? Eu pergunto por que não, porque não é a resposta. Mas quando o adulto simplesmente não sabe responder a pergunta, isso acontece com frequência na casa da Tabata. Às vezes a gente filha, podemos conversar em casa? Posso pesquisar melhor do assunto pra gente conversar depois? Ela está certa. Não tem problema a gente dizer, meu filho, eu não sei o porquê, né? Vamos procurar juntos? Vamos procurar no dicionário, vamos procurar num livro. E nada de mentir pra garotada. Quando a gente mente, as crianças percebem. Elas sacam que tem alguma coisa ali que tá diferente e aí elas vão perguntar de novo. E quando surgem aquelas perguntas difíceis de responder? Tipo, já pergunta da onde vem, eu falo que sementinha na barriguinha da mamãe, porque também a gente tem que dizer o porquê, mas também tem certas coisas que não dá para explicar tanto, né? Para a psicóloga, se a criança perguntou é porque ela está preparada para ouvir a resposta. Então a gente tem que só filtrar a forma como a gente vai transmitir aquela informação para a criança. Outro ponto importante: os adultos devem encorajar as crianças a fazer perguntas. Portanto, com amor e paciência, a curiosidade das crianças pode ser um gostoso desafio tanto para elas quanto para os adultos. Sem dúvida, um aprendizado a cada dia. Reportagem muito interessante. Agora eu quero receber a psicopedagoga Lana Lúcia Petrini para falar sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda aqui no RF com você. Obrigada, Marielle. Estou muito feliz e lisonjeada pelo convite. Nós que estamos. Lana, primeira pergunta. Pois não. Por que de tantos porquês?
Essa é uma fase muito importante, né? Além de ser muito deliciosa de se vivenciar. Eu sempre explico para os pais que a partir do nascimento e por volta de 1 ano e meio de idade, o bebê sente que ele é uma coisa só com a mamãe. Então, a partir do momento em que ele vai se desenvolvendo, a maturação neurobiológica vai acontecendo, o comportamento da mãe diante desse bebê vai fazendo com que ele perceba que a mamãe é um outro. Ele é uma pessoa. Até os 2 anos ele não tem uma identidade, então. Isso mesmo. É como se ele fosse a mãe. Isso, ainda. É como se fosse uma extensão não cortou ainda o cordão. Não, é a simbiose que a gente diz, né? Sim. Então, assim, a partir do momento em que você brinca com a criança, mostra para ela que ela tem um nome, nomeia parte do corpinho dela, mostrando, aqui é sua mãozinha, olha o seu cabelinho, como é que você se chama? Ele vai tendo a sua questão de que ele é uma pessoa, a mamãe é uma outra pessoa e por trás e ao lado da mamãe existem outros. E a partir desse momento ele começa a se interessar pelo mundo exterior, né? O que é o outro? Então aí começam as perguntas do porquê. Começam as curiosidades. Curiosidades, que é nato da criança, né? É muito curiosa. E o porquê tem as suas fases, né? Eu sempre digo assim que a criança começa a perguntar o que primeiro. O que é isso? Quando se desenvolve a linguagem falada, ela vem e fala, o que é isso? Aí ela descobre o que é aquilo. Sim, e depois como, né? A pergunta vem como, por que depois sim o porquê, né? Então como chama, quem é? Depois ela vem com as perguntas realmente de curiosidade. E realmente as crianças não sabem nada ainda da vida, não é mesmo? Não, sim, são seres pequenininhos ali, não tem a nossa experiência, né? E daí pergunta, por que o brinquedo quebrou? Nós vimos na reportagem. Pra gente é muito óbvio por que quebrou, porque apertou, porque pisou, porque jogou no chão. Pra eles não, né? Não. Aí faz todo sentido realmente. Faz sim. E assim, o porquê, a primeiro momento, quando a criança começa a perguntar o porquê, é a dúvida em si. Então, geralmente, está relacionado a uma questão meteorológica, por exemplo. Por que chove? Por que o céu é azul? Então, muitas vezes, a gente precisa responder de uma maneira simples para a criança. Ela não precisa de teorias, né? A não ser que seja uma pergunta muito elaborada, que é por volta... Os pais não sabem responder. Sim, por volta dos 4 a 5 anos, elas começam a perguntar de uma maneira mais elaborada. Quando o pai não sabe, ele tem que ser realmente verdadeiro. Ele tem que responder... Eu não sei, vamos pesquisar juntos e depois eu te respondo. Mas nunca inventar uma história fantasiosa. Tá? Como, por exemplo, da cegonha. Sim. Né? Eu acho que chega uma fase que toda criança quer saber como ela veio ao mundo. Né? Ela vê uma mulher grávida, ela quer saber como tem um bebê ali, ela fica curiosa, né? Isso. E daí, nessa fase, como lidar com isso? Então, as questões sexuais ainda é um tabu, né? E assim, os pais ficam desesperados quando vem essa pergunta. E realmente vem do nada, né? Então, é responder de uma maneira simples e direta, objetiva com a criança. Os bebês vêm de uma maneira quando os adultos namoram, por exemplo. E basta, tá? Eu tive um caso interessante de uma criança de 6 anos. Certamente vai vir o porquê depois disso, né? Sim, por isso que eu disse que são fases, né? realmente chegar à questão, isso. Né? A resposta. Essa criança de 6 anos chegou para mim e disse assim, eu já sei de onde vêm os bebês. Eu falei, você já sabe de onde vêm os bebês? Sim, ele vem quando a mamãe e o papai namoram lá no quarto. Eu falei, tá. Daí ela me disse assim, mas eu não entendi por que o papai não fica grávido. Então ela não tinha uma consciência psíquica que desse conta daquela situação, né? Elaborar, explicar que o homem não tem útero, que não é ele que gera o bebê, né? Sim. Então, muitas vezes a criança não está pronta para responder aquela questão, tá? Então, de uma maneira simples, objetiva, explicar o porquê. E também tem a questão do porquê do diálogo. Às vezes a criança repete, é repetitiva, por quê? Por que disso? Por que daquilo? Os pais ficam irritados. Para evitar até as perguntas, de repente, acabam colocando tablets, celulares, ligando a TV para a criança, né? A era tecnológica que a gente vive, né? Sim. E daí, o que você diz disso, Ana? Então, essas perguntas repetitivas, muitas vezes a criança quer a atenção dos pais. Ela está perguntando, porque naquele momento ela tem o pai e a mãe somente para ela. Ela quer conversar. Quer
conversar. Por exemplo, por que a gema do ovo é amarela? Ah, a mamãe explica. Ah, então quer dizer que vai nascer sempre pintinhos amarelos? Mas por que os pintinhos? E aí começa, né? Ela tem o diálogo e aquela atenção somente dos pais naquele momento. E são descobertas, né? São tá começando a falar, isso, né? Ela quer realmente questionar. Quer questionar. E a curiosidade é aguçada, né? Sim. E depois tem também os porquês naquela questão que eu disse para você mais técnica, que é o momento em que o pai pode até pesquisar com ela o porquê daquilo. Tá, ok, vamos ver se temos alguma pergunta aqui, Lana. Quem quiser fazer alguma pergunta, olha, o WhatsApp está na tela, ok? 19971024854. Nós temos uma pergunta aqui dizendo: o meu filho pergunta sobre drogas, porque acaba vendo em reportagens na TV e tudo mais. O que eu devo fazer? Ela não diz a idade, né? Diz que tem 10 anos. 10 anos. Com 10 anos, a criança já tem uma noção daquilo que é certo e daquilo que é errado dentro da cultura da família, né? A gente tem sempre que se prender a isso. Existem umas questões que são complicadas de a gente trabalhar, por exemplo, morte, questões religiosas, o que é certo e o que é errado, porque é uma questão muito cultural da família, né? O que os pais podem responder é que realmente no nosso país as drogas ilícitas são, né, são proibidas, tá? E quem mexe com isso acaba sendo preso, fica sempre no prejuízo. Isso. Tem que ser sincero realmente, tem que explicar e ao mesmo tempo falar que causa mal à saúde também, né? Sim, mas de uma maneira muito simples, viu, Marielle? Bem rápida e objetiva, porque senão a criança não consegue elaborar tantas informações. Muitos pais deixam para a escola ensinar muitas coisas, principalmente esses assuntos tabus, né? Como sexo, droga. Mas a família também tem que estar por trás dessa educação, com certeza. Não dá para deixar essa responsabilidade apenas para a escola, né, Lana? Essa responsabilidade é da família. A primeira educação vem da família. A escola, sim, vem depois lapidar o que a criança aprende, né? Mas é interessante os pais também conversarem com os educadores, até fazer um combinado. Eu sei que às vezes é muito difícil, né? Porque a pergunta vem em casa rapidamente. Depois, até a mãe, por exemplo, entrar em contato com os professores, mas há uma similaridade na resposta do que for dado para a criança. Tem que ter essa atenção. Por isso que os educadores... Para não deixar a criança confusa também, né? Sim, porque assim, a criança vai confiar na resposta da mamãe e do papai. Sim. Sempre. Ou de quem está mais próximo dela, educando, criando, né? No caso de avós, tios e o responsável em si. Então, a primeira confiança é dos pais. Se ela ouve uma outra maneira, ela vai talvez até questionar, mas a confiança está na resposta dos pais. Então é preciso ter muita paciência, precisa ter muita atenção, né? E assim ser claro e não mentir. Isso é muito importante, sempre falar a verdade para a criança. Nós temos uma opinião aqui, na verdade, um telespectador da Bahia dizendo: eu tenho um irmão mais novo que fica me fazendo essas perguntas dos porquês, né? Mas geralmente eu estou fazendo as minhas atividades e não consigo dar atenção para ele. Voltando um pouquinho no assunto da importância dos pais terem paciência e não apenas responder porque sim, porque não, né? Qual a sua dica, Lana? Na verdade, os pais precisam todos os dias tirarem aí alguns minutos para brincar e conversar com os filhos? Sim, Marielle. Isso é importantíssimo, importantíssimo, né? Principalmente na primeira infância, né? Do primeiro ao 6º ano de idade, vamos dizer assim. Porque a gente vai guardar isso e levar para a vida toda, né, Lana? Para a vida toda. Então, assim, aquele momento, nem que seja 15 minutos de atenção para a criança, né? Uma dedicação exclusiva. De ouvi-la, de brincar com ela, né? De estar naquele momento em que você está curtindo o seu filho. Isso é muito importante. Temos mais uma pergunta aqui. Foge um pouco do assunto, mas você pode dar uma orientação para essa mãe. Boa tarde, meu filho tem 7 anos e ela é separada do marido e o filho sofre muito com isso. Como lidar com essa situação quando existe essa separação dos pais?
Então, É que depende muito, a gente não sabe se os pais se dão, né? Se conversam, se quiser até me relatar aqui isso, né? Porque daí é uma resposta para cada caso, né? Sim, sim, falta um pouquinho de informação, né? A gente não sabe se essa criança tem contato com o pai, né? Ou se realmente ela não tem. Ouvir a criança é de grande importância, tá? Sentir e acolher o sofrimento que ela tem é de extremo valor. Então, assim, essa mãe tem que acolher essa criança no sentido assim, eu sei muito bem ou eu sinto o que você está sentindo, né? Então, assim, no momento e também explicar o porquê dessa ausência. É que não temos, assim... Não temos. Um dado mais rico, né? Se ela mandar, daí a gente responde melhor, ok? Sim. Minha sobrinha tem 3 anos e uma das amiguinhas dela tem o cabelo liso e o dela é cacheado. E ela me pergunta sempre o porquê. Eu explico, ela diz, mas ela continua a me questionar. Realmente essas diferenças físicas, eu acho o olho azul, o da outra é castanho, né? Então acho que surgem muitas curiosidades mesmo. E nessa fase também, a criança passa a saber o que é bonito, o que é feio, de repente como referência. A mãe em casa fala, ai, quero alisar o meu cabelo, ai, quero cachear o meu cabelo. A criança está atenta a tudo, né? A tudo. E de repente tem que até tomar cuidado para não crescer aí vamos dizer assim, uma pessoa que não gosta da própria imagem, que não tem amor próprio, né? Isso é muito importante, essa questão da autoimagem, da autoestima, né? E a gente vai conseguindo isso com as crianças logo no início do desenvolvimento dela. Agora, trabalhar as diferenças é muito importante, né? Se a amiguinha tem o cabelo liso, porque geneticamente ela trouxe isso. Mas para explicar para uma criança de 3 anos, ela disse, né? Sim, 3 anos. É muito simples dizer que cada criança tem um tipo de cabelo. Que o cabelo da amiguinha é liso, porque o papai e a mamãe dela devem ter um cabelo liso, ou alguém na família. E o dela é cacheado, porque vem de uma família de pessoas que tem cabelo cacheado. É só isso, nessa faixa etária, né? Mas trabalhar a importância das diferenças é demais. E do amor próprio também, né? Sim, de se valorizar, né? Que o cabelo cacheado é lindo também, olha só. É isso que eu ia falar. Olha só, o cabelo cacheado tem o liso. O liso também muito lindo, né? Depende e todo muito. dia, eu acho isso importante também, elogiar muito as crianças. Sim. Né? O filho como precisa... você é lindo, como você é linda, se olha no espelho, não é? Desde pequeno tem que fazer isso, né? Precisa. Eu vejo nessa sociedade, na verdade, quando a gente faz programas aqui falando sobre amor próprio, sobre vaidade, beleza, chove de pergunta ou relatos falando, eu me olho no espelho, eu não me aceito. Aí está a dica, se você é mãe, pai, comece a fazer isso, trabalhar esse amor próprio, desde pequenininho com os seus filhos. Isso é muito importante, né, Lana? Sim, demais. O amor próprio é tudo. É tudo na vida. Para a formação da personalidade da pessoa, né? E assim, eu vou amar o próximo como se eu não me amo. Então tem toda essa questão. Eu preciso me amar primeiro, gostar de mim, principalmente na fase da adolescência, né? Em que a criança tem que elaborar o luto do corpo infantil. Isso já é outro assunto para depois a gente trabalhar. Com tá? certeza. Porque é muito importante. Ela vai perdendo o corpo de criança, vai modificando. Vai nascendo pelos. Chega uma outra identidade ali, né? Outra identidade. A voz vai mudando, né? Então, assim, ela precisa entender essas diferenças e se valorizar sempre. Vamos explicando, sabe o que, gente? O porquê dos porquês das crianças. Chega uma fase aí na vida, por volta dos 2, 3 anos, né? Começam os porquês. Quem tem criança em casa sabe muito bem do que a gente tá falando, né, Lana? Sim. E daí, no primeiro bloco, a gente disse sempre falar a verdade, né? E simplificar, Lana. Sim, ser claro e objetivo. A criança quer uma resposta simples que ela dê conta de entender. E a criança também, gente, quer conversar. De repente o pai e a mãe não tem paciência, mas a criança precisa ter esse momento com os pais também de conversa, né, Lana? Sim, é muito importante que o pai e a mãe disponibilize uns 15 minutos do tempo somente para os filhos. E se tiver 2 filhos, um para cada um. Meia hora aí, isso, né? É isso, porque assim, a criança tem que ter uma atenção individualizada e também em conjunto, depois nas brincadeiras, né? Mas é muito importante que os pais se dediquem
nesse momento com o seu filho. Bom, sabe aquela pergunta que uma mãe pediu ajuda para você, Lana, dizendo que tem um filho de 7 anos, está separada e a criança sofre muito, né? Aí ela me explicou aqui, até para você dar uma resposta melhor a ela. O ex-marido está com uma outra moça, né? E ela então não aceita que o filho tenha contato com a outra companheira do ex-marido. E o filho tem esperança que o casal volte. E aí, o que fazer? Então, mamãe, é uma situação em que você se coloca no lugar da criança. Às vezes, o nosso desejo não é o desejo da criança. E assim, fica muito claro que, por exemplo, a criança precisa do contato do pai, da figura masculina. Se você impede do seu filho ter contato com o pai por conta de uma outra mulher, ele vai crescer uma criança muito triste e sem uma referência masculina. E essa esperança de que o papai volte para casa com a mamãe, muitas vezes, Marielle, é uma esperança dessa mamãe. E ela está transferindo para o filho. Então tem que tomar muito cuidado, rever os seus pensamentos, né? Conversar com algum profissional que você... ajuda, né? Profissional nesse caso. Alguém que possa orientá-la de como trabalhar também com ela e com o filho. Isso acontece muito, dos pais depositarem esperanças, né? Algo que não conseguiu realizar na vida, depositar isso nos filhos, né? De repente até profissionalmente. Um pai gostaria muito de ser... Eu já vi isso, viu? Um pai gostaria muito de ser médico, por exemplo, não conseguiu. Aí exige que o filho seja, mas o filho não nasceu para ser médico. Só que o filho vai lá e acaba fazendo pela vontade do pai. Não acaba sendo, de repente, um bom profissional, né? Não estou generalizando aqui, mas o ser humano tem que ter a própria vontade, né? Sim, eu trabalho orientação vocacional e profissional com os adolescentes e percebo muito isso. Então, o sonho do pai não pode ser projetado nos filhos, porque esse é um sonho do pai. Isso causa um problema danado na vida da criança. Quantos adolescentes que fazem a faculdade, entregam o diploma para o pai e vão fazer um novo curso daquele que ele queria, né? Então é uma frustração atrás da outra, é uma situação assim muito dolorida para ambos os lados, né? Porque o pai acaba vendo que o sonho dele não foi realizado novamente. E na questão de vaidade, beleza, eu percebo que muitas mamães gostam, lógico, toda mãe é coruja, né? Toda mãe acha o filho a coisa mais linda do mundo, né? E tem que achar realmente, tem que elogiar, mas de repente obriga a criança a fazer foto, a fazer publicidade, a participar de concurso de beleza. Isso aí causa um transtorno danado na vida, principalmente das meninas. Sim, não é? Porque não é o desejo dela, é o desejo da mãe. E mexe com a vaidade. Com a vaidade de uma maneira prejudicial. Absurda, né? Sim. Porque assim, além de encher a vida diária da criança de atividades que no momento não é preciso, né? Tem toda essa questão da formação da personalidade. Então é o sonho da mamãe na criança. Não pode. Tem que deixar realmente a criança à vontade. Sim. Temos mais uma pergunta aqui. O nome dela é Alessandra. Beijão pra você, Alessandra. Obrigada pela participação. É normal uma criança de 2 anos ainda não falar e não entender o que os pais falam? Olha, não é normal, tá? A linguagem começa a se desenvolver a partir de 1 ano e meio e por volta de 2 anos a gente espera que a criança conte até alguns fatos vivenciados durante o dia de uma maneira simples. Então ela precisa, se for o caso, procurar uma ajuda, né, de um profissional que possa fazer uma avaliação na sua criança. Procure ajuda sim, porque realmente com 2 anos a criança já está falando bem. Tem uma pergunta aqui sobre obediência. O meu filho não obedece, o pai principalmente. E daí? Aí é uma questão de limites, né? Limites. Que a mamãe e o papai colocam na criança, né? E assim, essa questão de obediência tem que ser muito combinada entre o casal. Tem 4 aninhos. 4 aninhos. Então, assim, uma criança de 4 anos fazer o que quer, eu sempre falo para os pais que criança não tem que querer. Quem quer é o papai e a mamãe. Então, eles precisam direcionar essa criança. O que é certo, o que é errado, quando pode, quando não pode. Realmente, o limite é preciso ser colocado e trabalhado.
Tem muitas crianças sem limite hoje em dia, né? É um outro assunto que a gente pode trabalhar depois. Nós vivemos, na verdade, numa era totalmente comercial, né? Com muita publicidade. Então, tudo que a criança vê no mercado, na televisão, ela quer. E se o pai cede a todas as vontades, ficam crianças sem limites, né? Sim. Criam crianças sem limites. Até no intervalo a gente estava conversando sobre a questão de uma criança birrenta. A birra faz parte da parte da infância, né? Mas no mercado, por exemplo, a todas as birras, não a dá. mamãe pode explicar para o filho. Aí fica uma criança desobediente, se você ceder sempre, né? Sim, porque ela não tem limites, ela não sabe até onde ela pode. Né? Então no mercado, eu quero isso, quero aquilo. Não, hoje não, mamãe tem dinheiro para comprar isso. Eu vim para comprar ovos e frutas, nada de brinquedo ou guloseimas. Então é interessante que os pais expliquem e pontuem para as crianças o fato de que é o que pode e o que não pode. Essa mãe, né, de São Miguel Arcanjo, interior de São Paulo, que nós estamos explicando, inclusive, eu explico que ele tem que obedecer, mas funciona na hora, depois não funciona mais. Bom, Lana, tem uma outra pergunta aqui, eu não sei se você consegue responder, sobre sonambulismo. O sonambulismo, ele é em crianças? Em crianças, se é normal. Até os 9 anos a gente considera normal, tá? Porque a criança ainda está se adaptando às questões, é um cérebro em desenvolvimento que nós falamos, então assim, questões de sono, questões de agitação do dia, da rotina diária, faz às vezes com que a criança caminhe pela casa, acorde à noite, chore, que venha o terror noturno. Então até os 9 anos a gente considera normal a criança apresentar essa sintomatologia do sonambulismo, não que ela seja sonâmbula. Então papai pode ficar tranquilo, viu? Sim. Ele estava preocupado aqui. Lana, um recado final, nós estamos quase encerrando a entrevista, muito positiva, com muitas informações, inclusive. Eu sempre falo aqui de equilíbrio em tudo, não é mesmo? Até nas respostas dos porquês, né? Dos porquês das crianças. Nada além e nada aquém do que ela precisa, né? Respeitando a faixa de idade, né? Do desenvolvimento dela e com respostas claras, objetivas e muita paciência. E nunca mentir, né? Nunca pra você mentir. não criar um ser mentiroso. Isso, a verdade deve ser sempre dita. Prevalece. Principalmente porque as crianças confiam muito nos pais, né? É aquilo que a gente já tinha Criança conversado. Observadora, né, Lana? Observa A criança demais. sabe se o pai e a mãe mentem, Sim, né? sim. E a resposta do pai e da mamãe é o que vai prevalecer dentro do conhecimento dela. Ótimo, Tá muito bem? obrigada pela presença, está convidadíssima para voltar. Virei sempre que puder, tá? Obrigada, Obrigada Lana. a você, querida. Até mais. Boa tarde. Boa Bom, tarde. daqui a pouco você vai ver aqui no programa que mesmo no inverno o número de afogamentos de crianças aumenta e vai aprender como evitar uma tragédia como essa. Cuidados. Bastam 5 centímetros de água para um bebê se afogar. Todo mês, uma média de 10 crianças de 1 a 4 anos morrem afogadas no Brasil. O dado é do último levantamento do Ministério da Saúde. Segundo especialistas, nesta faixa etária e perto da água, não basta estar de olho. É preciso ficar a no máximo um braço de distância da criança. É que ao contrário do que muita gente pensa, o afogamento na maioria das vezes é um acidente silencioso. O que é um barulho na água? Você está nadando, você faz barulho. Não dá para falar, esse barulho é de afogamento. Não existe, não dá para discernir. De acordo com o bombeiro, em piscinas é preferível usar o colete ao invés de boias de braço. Elas podem escapar com mais facilidade. Movimentação de menos na água também é um alerta. Cabelos caídos no rosto e braços muito imóveis podem ser sinais de afogamento. Deixar brinquedos dentro ou próximos da água pode ser um atrativo para a criança tentar buscá-los e se afogar. É preciso lembrar que crianças não se importam com o frio e são curiosas. No inverno, é preciso ter ainda mais atenção. Neste período, muitas piscinas levam uma cobertura térmica que facilita o afogamento. A própria lona ou plástico que está cobrindo a piscina, com o peso do corpo, pode envelopar a pessoa, pode abraçar a pessoa, ela vai ficar impossibilitada de se salvar, mesmo sabendo nadar. Em caso de afogamento, o socorro precisa ser imediato. A criança que perde os sentidos tem que receber massagem cardíaca até a chegada do resgate. Se possível, intercalar com respiração boca a boca.
Uma mão vai na testa, com 2 dedos no queixo, a gente mantém as vias aéreas estendidas. Se não houver pulso, né, a gente deve iniciar o processo de reanimação cardiopulmonar. Vai posicionar a região hipotenar da mão, no centro do tórax do paciente. Se for adulto, com 2 mãos. Se for uma criança até os 8 anos, de 1 a 8 anos, vai utilizar apenas uma das mãos. Em bebês de até 1 ano, o procedimento é feito com os dedos. E eu vou comprimir usando só a força da mão. E eu vou manter a continuidade dessas compressões, né, para que a gente possa fazer com que mecanicamente o coração mantenha a circulação do sangue. Além do acesso ser restrito, os responsáveis precisam estar atentos a tampas de proteção dos ralos. Muitos sugam a água e provocam acidentes. É preciso checar as condições de segurança das piscinas de hotéis, clubes e até de condomínios. Rafael é síndico profissional e sempre adapta aos prédios que administra. A gente mantém a piscina quando está em manutenção fechada. E a gente não permite crianças abaixo de 15 anos estar desacompanhadas na piscina. Há 20 anos, a filha de Odeli teve os cabelos puxados pelo ralo da piscina do condomínio e se afogou. Ela tinha 10 anos e nunca mais saiu do coma. Minha filha tinha 10 anos em 1998, quando numa tarde quente de janeiro, ela nadava na piscina do prédio, do condomínio onde morávamos, e ao mergulhar ela teve os cabelos sugados pela sucção dos ralos e se afogou. Ela teve parada cardiorrespiratória e já saiu da piscina em coma. Até hoje, a mãe luta pela criação de uma legislação que regularize a segurança em piscinas. No país, um projeto de lei está parado desde 2014. Enquanto isso, Odeli faz campanhas sobre a importância de colocar os equipamentos de proteção e ficar longe dos ralos de sucção. Comecei a contar a minha experiência de ter uma filha vivendo em coma, mas com a intenção de alertar outras pessoas de que existe esse perigo. A sucção de um ralo de piscina é potencialmente perigoso, pode matar ou deixar uma pessoa em coma. Portanto, atenção redobrada nas férias, né? Mandou sua foto? Então fica de olho, pode aparecer agora aqui, viu? Um beijo pro Luan e Luana de Iraquara, Bahia. Super beijo pra vocês. Alice e Vânia, lá de Alagoas, beijão. Ótima quinta pro Elias, lá de Minas Gerais. O Moisés de Grão-Mogol, também mineiro. O José, interior de São Paulo, super beijo. Beijo também pro Roberto, lá de Alagoas. Paulinho, estado de Minas Gerais, beijão. Essas são as participações dessa quinta-feira. Fiquem com Deus e eu volto amanhã, se Deus quiser.